Faz o Nicolas Cage, dá um gritão. Ah! Isso não foi combinado, mas... Nossa, estourou pouco. Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta. Eu sou Osvaldo, essa é a Karina, e o filme da vez é O Peso do Talento, do nome original The Unbearable Weight of Massive Talent, que é basicamente o mesmo nome, só que com uns adjetivos a mais. É um filme de ação e comédia de 2022 que foi dirigido por Tom Gormican, e o filme estrela Nicolas Cage. É claro que estrela ele, é por isso que a gente está falando dele aqui, mas também estrela o Pedro Pascal, conhecido por séries tipo The Mandalorian e Game of Thrones. O Berim Martel, um grande gostoso. O Peso do Talento estrela Nicolas Cage interpretando o Nicolas Cage em um filme sobre o Nicolas Cage, que é um ator que a gente gosta muito aqui no canal. Ele tem a sua parcela de filmes bons, a sua parcela de filmes ruins, a sua parcela de filmes bizarros, e ele praticamente hoje em dia alcançou o status de um meme ambulante. Tem um vídeo famoso que toda oportunidade que eu tenho eu cito, que é o Nicolas Cage Losing His Shit, que é o melhor vídeo do YouTube, que reúne vários momentos bizarros do Nicolas Cage no cinema, e parece que o objetivo dele hoje em dia é simplesmente aumentar esse vídeo. E aí o meme foi escalando até chegar no seu ápice, que é esse filme, que é uma piada autoconsciente do Nicolas Cage fazendo uma autossátira sobre a carreira dele e esse status maluco que ele alcançou no cinema. Esse filme, na real, fez um barulho na internet antes mesmo de entrar em produção, porque tem esse site que se chama The Blacklist. É uma pesquisa que um executivo de Hollywood publica todo ano com os roteiros que a galera gostou mais que não foram produzidos. O Peso do Talento saiu na Blacklist de 2019, o roteiro dele circulou um pouco na internet quando isso aconteceu, inclusive eu tenho ele no meu computador por causa disso, e acho que por causa dessa atenção que ele chamou, foi fácil de achar uma produtora que estava interessada em bancar esse projeto. Inclusive, dos 66 filmes que entraram na Blacklist de 2019, esse é um dos únicos 6 que foi produzido. Eu acho que podia ser muito fácil um filme que foi feito só pelo status de meme do ator, acaba sendo uma comédia muito ruim, sem graça. Mas, para nossa surpresa, O Peso do Talento foi um filme muito bom e, para mim, até agora é um dos destaques do ano. Normalmente aqui no canal a gente foca mais em terror, mas esse filme não tinha como. É um filme do Nicolas Cage, sobre o Nicolas Cage, que é um ator que já virou meme aqui e só podia ser uma trecheira, então a gente abriu exceção, vamos falar dele. E o canal é nosso também, a gente fala o que a gente quiser. Mas antes de falar mais sobre ele, vamos pedir para vocês se inscreverem no canal, se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram O Peso do Talento, o que vocês acharam desse filme. Deixem outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E acompanhe a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trecheira, então considere virar membro. Quando você é membro, além de apoiar a gente, você ganha acesso a um conteúdo exclusivo que a gente lança e também pode escolher alguns filmes que a gente vai falar aqui no canal através de votações. Então, é isso. Vamos à trama. O Peso do Talento é sobre Nicolas Cage. Ele tá numa fase ruim da carreira dele, tá cheio de dívida, tá meio distante da filha dele, não consegue papéis muito bons. E aí ele recebe a oferta de fazer uma presença VIP num aniversário chique na Espanha, aceita e vai passar um tempo na mansão paradisíaca de Javi, que é muito fã dele, e os dois começam uma amizade peculiar. Só que enquanto ele tá lá, uns agentes da CIA entram em contato com ele para explicar que o Javi, na verdade, é um líder de cartel que sequestrou uma garota adolescente, filha de um político. E agora a CIA quer a ajuda de ninguém menos que o Nicolas Cage para salvar essa garota. É muito bom que esse é um desses roteiros que são quase duas tramas. A primeira metade é um filme de drama, de criar uma amizade que faz você recuperar o sentido na vida. E a segunda metade vira um James Bond de comédia com o Nicolas Cage. E ele tá muito bem no filme, é engraçado porque ele faz uma versão exagerada dele mesmo e ele tem consciência do que ele tá fazendo ali. O roteiro faz isso bem explícito logo de cara porque ele faz o Nicolas Cage ter esse alter ego dele, que é o Nicolas Cage jovem, no auge da carreira. E tem vários momentos no filme que o Nicolas Cage tá tendo umas discussões com essa persona dele, que aí seria o Nicolas Cage da vida real, o ator profissional, discutindo com o Nicolas Cage persona do astro de Hollywood, o cara doidão, excêntrico, com um ego enorme. E é muito engraçado que toda a atitude egocêntrica e o visual desse Nicolas Cage jovem foram baseados numa entrevista específica que o Nicolas Cage deu para divulgar O Coração Selvagem, que é uma entrevista muito bizarra, que ele chega lá no programa dando um mortal, dando um chute no ar, e aí ele tá pouco se fudendo, ele tira a camisa no meio da entrevista. É uma parada genial.
E é muito engraçado também que nos créditos eles creditam os dois personagens do Nicolas Cage com nomes diferentes. O Nick Cage tá acreditado como Nicolas Cage e esse Nicolas Cage jovem tá acreditado como Nicolas King Coppola, que é o nome de verdade do Nicolas Cage, que ele só assinou nos primeiros 2 filmes que ele fez na carreira dele. Então tem um sentido ali nisso. Pra quem não sabe, ele é sobrinho do Francis Ford Coppola e não queria se associar a ele. Então ele criou esse alter ego, né, Nicolas Cage, que é inspirado num personagem da Marvel, que é o Luke Cage. E ele tem essas discussões com o alter ego dele durante todo o filme que são importantes pra gente entender esse personagem. E até pra justificar essas doideiras que o Nicolas Cage faz, porque é óbvio que tem várias doideiras no filme. A primeira cena já é ele gritando sozinho num carro, indo encontrar um diretor e forçando esse diretor a ver ele fazendo um monólogo, né, uma leitura de roteiro. E o cara não quer ver, meu irmão. O cara quer entrar no carro e ir embora. E é uma cena muito constrangedora e muito maravilhosa, engraçada. Nesse momento, eu tava vendo o filme no notebook. E aí, quando terminou a cena, eu pausei e eu falei, não, esse filme merece pipoca, tela grande. Essa cena com o diretor no roteiro estava escrito originalmente como o Quentin Tarantino ali, só que parece que eles não conseguiram chamar o Tarantino pro projeto, né? Então eles foram com o David Gordon Green, diretor da trilogia nova do Halloween, que é quase a mesma coisa. Tadinho. Mas a verdade faz sentido, porque parece que o próprio Nicolas Cage pediu pra colocarem o David Gordon Green porque eles são amigos, porque ele dirigiu o Joe, um filme de drama que o Nicolas Cage gostou muito de ter feito. Mas o David Gordon Green tá nesse filme interpretando ele mesmo por 2 cenas. Eu não li o roteiro inteiro, original, eu dei uma passada por ele pra ver se tinha alguma coisa diferente. A maioria dele parecia ser bem parecido, com a exceção de uma cena que foi cortada. O Nicolas Cage, no final do filme, teria um confronto final com o alter ego dele. Esse confronto todo ia se passar num mundo dos sonhos que ia ficar transitando entre versões expressionistas de sets de filmes de ação do Nicolas Cage. Então a cena toda ia ser filmada nesse estilo de filme dos anos 20, Gabinete do Dr. Caligari, que eles mencionam como sendo um dos filmes preferidos do Nicolas Cage o tempo todo nesse filme, replicando algumas lutas de A Outra Face ou 60 Segundos. E isso na verdade chegou a ser gravado, tem imagens dos bastidores na internet, mas foi cortado do filme. Mas o Nicolas Cage não tá só caricato nesse filme, tem vários momentos em que ele atua super bem, porque é aquilo que a gente sempre fala, o Nicolas Cage ele é um bom ator, só que ele escolhe uns projetos questionáveis, uns projetos meio bizarros, e esse filme tem um pouco de tudo pra ele brilhar. Tem drama, tem cena de comédia, porque o filme é muito engraçado, tem cena de ação, tem espaço até pro Nicolas Cage interpretar o Nicolas Cage interpretando mal, quando ele vai interpretar um segundo personagem no filme, que é muito engraçado também. Mas a gente também tem que dar o crédito pro Pedro Pascal, que tá sensacional. Em vários momentos ele consegue roubar a cena pra ele, e ele tem um timing de comédia muito bom. Principalmente nas cenas que são mais viajadas, quando eles tomam juntos um LSD e aí ficam andando doidões por aí a noia bate, eles começam a fazer merda, é muito engraçado. Eu acho muito bom que num filme que tem personalidades de Hollywood interpretando elas mesmas, um cara famoso igual o Pedro Pascal, ele consegue criar um personagem original ali, não é um cara que você bate e fala, ele tá interpretando ele mesmo. Porque isso acontece também no filme, pra falar a verdade. Eu acho que o elenco todo tá muito bom, mas um personagem que eu acho que foi uma escolha muito errada é o agente do Nicolas Cage sendo interpretado pelo Neil Patrick Harris. Porque ele tá só interpretando o Neil Patrick Harris. Ele faz o mesmo personagem que ele sempre faz e ele já é um cara famoso. Então é meio esquisito você ver o Nicolas Cage interpretando o Nicolas Cage falando com o Neil Patrick Harris interpretando outra pessoa. Tu não se convence que aquele personagem existe, que aquele agente do Nicolas Cage é real ali. Eu acho que seria bem melhor se eles tivessem chamado um ator menos conhecido pra fazer esse personagem. A direção do filme é muito boa também. A maior parte do filme é uma direção mais voltada pra comédia. Tem várias cenas que parecem tiradas diretamente de filme do Edgar Wright. Tipo o Nicolas Cage falando sobre a filha dele na terapia, pra fazer um corte e mostrar que a filha tá na sala de terapia com eles. Ou ele discutindo com o alter ego dele no carro, quando tem um corte pra ele sozinho, parando o trânsito, falando sozinho, que é de fato o que tá acontecendo. São vários momentos que tem um timing muito bom e funcionam muito bem. Tem uma cena que é o Nicolas Cage e o Pedro Pascal chapados tentando pular um muro por muito tempo, até que eles descobrem que eles só podem dar a volta. E eu vi isso e falei, cara, eu não acredito que esse filme realmente copiou a piada daquele episódio de Kenan e Kel, que o Kenan fica com a cara presa na grade. O
humor, né, Val? Humor. Mas as cenas de ação desse filme são muito boas também, é uma direção compreensível que dá atenção para todos os detalhes que a gente tem que perceber acontecendo ali. Tem uma faca que cai dentro de um carro em uma cena de ação e tem um certo destaque, você sabe que ela vai ser usada mais tarde no filme, eventualmente. E eu gosto que o visual desse filme tem muito um visual de filme do James Bond. Ela tem essa fotografia que prestigia cenários paradisíacos de outros países, tem todas as cenas de perseguição de carro, mansões enormes, um castelo onde o vilão se esconde. O filme todo tem um visual que parece muito um 007 do Daniel Craig, isso é bem legal. O roteiro até faz referência com isso, né? Quando o Nicolas Cage chega na ilha, ele vira e fala: esse lugar é o quê? É um doutor não espanhol que mora aqui? Que é a referência ao primeiro filme do 007. Tem muito mais coisa pra gente comentar do filme, do roteiro, dos personagens, mas é um filme que saiu há muito pouco tempo, a gente sabe que tem muita gente que ainda não assistiu, quem não assistiu ainda vai assistir, que é muito bom. Então a gente vai entrar na spoiler zone aí e estejam avisados. You've just crossed over into the spoiler zone. Uma das coisas mais legais do filme é o tanto que ele é autoconsciente sobre a carreira do Nicolas Cage. Então, pro filme ser toda uma homenagem, ele tem várias referências que, se você é fã do Nick, você vai pegar. Logo no começo tem ele falando sobre ele aceitar vários papéis inusitados, porque afinal de contas é o trabalho dele, né? Ele tem que pagar os boletos. Então é uma piada bem autoconsciente com a quantidade de filme bizarro do Nicolas Cage que tem por aí. E o filme todo tem referência aos clássicos. No começo tem uma cena com um dos personagens assistindo Conair. No final tem ele fazendo uma referência bem explícita ao Not the Beast, do Sacrifício. O melhor é a sala secreta do Ravi, que tem todo um suspense construído. Você acha que a garota sequestrada tá lá, mas na real é um pequeno museu ali dedicado ao Nicolas Cage, que é um trabalho de direção de arte muito bom também, porque tem muito detalhezinho ali com os objetos de cena. Tem pôster da Lenda do Tesouro Perdido, que eu acho um filme bem subestimado, gosto muito dele. Tem o Coelho do Conair, tem o Machado e a Serra de Mandy, várias referências ao The Rock, outro filme muito bom de ação. Mas o grande destaque é o manequim em tamanho real do Nicolas Cage, com as duas pistolas douradas do Face Off. Que é até uma piada muito boa, porque o Nicolas Cage tenta comprar esse manequim por um preço muito mais alto do que ele vale, que é uma referência às compras esdrúxulas dele, que sempre aparecem na internet aí, cabeças de dinossauro, ilha, castelo. E as pistolas do Face-Off, elas eventualmente são usadas na trama, numa cena muito boa que mostra o reflexo do Nicolas Cage se encaixando com o manequim, que mostra a transição do personagem ali, quando ele vai virar de fato o herói de ação no final. É muito genial. Eu acho bom também que essa coisa do Ravi ser muito fã do Nicolas Cage vai sendo construída aos poucos, mas logo no começo o filme já dá dica disso, porque na primeira cena que eles se encontram no barco, o Ravi tá usando o mesmo modelo de óculos escuro que o Nicolas Cage usa em Coração Selvagem. Mas é legal que esse roteiro tem muita metalinguagem, não só com a carreira do Nicolas Cage, mas também com o próprio filme. Porque o Nicolas Cage e o Pedro Pascal vão desenvolvendo essa amizade e eles vão decidindo fazer o próprio filme. E o filme que eles estão discutindo como fazer, qual vai ser a ideia deles, é o filme que a gente está assistindo. E eles vão tendo várias discussões sobre isso na trama. Eles falando que é um filme sobre uma amizade peculiar, que tem que ter uma cena deles viajando no ácido, enquanto eles estão lá viajando no ácido discutindo as ideias. E é exatamente o que está acontecendo que a gente está vendo. E essa amizade entre ele e o Pedro Pascal, com certeza, é o ponto alto da trama. Porque tem vários dramas acontecendo com o Nicolas Cage no filme. Tem o drama que ele não consegue se conectar com a filha adolescente, que é um drama bem genérico e o filme sabe muito bem disso. E tem o drama da carreira do Nicolas Cage, que tá em crise e ele tá querendo parar de atuar, que é muito mais interessante e que acaba se desdobrando na trama principal, que é ele tendo que atuar no trabalho novo como espião. E é essa crise que desperta essa amizade maravilhosa entre ele e o Pedro, já que esses rolês que eles estão fazendo fazem ele recuperar o entusiasmo dele por cinema. E tem várias cenas maravilhosas, eles discutindo sobre quais são os filmes preferidos deles, eles fazendo piadas de que Paddington 2 é um filme maravilhoso. Mas Paddington 2 é um filme muito bom de verdade. Eu vi essa semana e é mesmo. É muito bom. E tem todo o discurso do Pedro Pascal de como um filme do Nicolas Cage fez ele reatar a relação com o pai, o que traz uma discussão muito interessante de como o cinema afeta de diferentes formas a vida das pessoas. Então, um filme chechelento do Nicolas Cage pode ter um significado muito maior por uma situação específica de alguém, e isso é uma parada legal, principalmente pra gente que gosta muito de filme
questionável. No meio disso tudo também tem a trama de espionagem e de filme de ação, que também é usada na metalinguagem do filme, porque tem esses dois agentes da CIA que estão lá trabalhando com o Nicolas Cage, que tem uma dinâmica de agente otimista e agente pessimista, que eu acho que acaba ficando bem engraçada no filme. Eu só acho que os dois morrem muito do nada na trama e sem muito destaque. Mas pra tentar descobrir onde que a garota sequestrada tá, o Nicolas Cage tenta trazer esse assunto no filme que ele tá fazendo com o Ravi e falar, vamos colocar uma menina sendo sequestrada pra gente salvar no final. E o Ravi reclama que isso vai mudar completamente o gênero do filme e que não ia combinar o ato final serem os dois caras salvando uma menina, que é exatamente o que acontece no filme que a gente tá assistindo também. E o final é muito bom porque eles fazem uma transição ali do que tá acontecendo no filme que a gente tá vendo pro filme dentro do filme que foi feito depois do que aconteceu. E aí a situação fica um pouco mais absurda, exagerada, e a atriz que faz a mulher do Nicolas Cage muda pra Demi Moore. E aí a gente vê todos os personagens assistindo o filme dentro do filme no cinema, no final. É muita doideira, mas eu gosto dessas metalinguagens. Eu queria deixar claro que é exatamente o mesmo final de um grande filme que chama O Grande Mentiroso. Você lembra desse filme? Eu lembro, é o cara que rouba o roteiro rouba o roteiro do da menino, criança. o menino pinta ele de azul e fica zoando com ele. Cara, esse filme é maravilhoso, genial. E é muito bom que todas as cenas de ação e espionagem, elas também são bem cômicas. Tem toda uma cena que o Nicolas Cage tá com um veneno na mão, bem a lá James Bond, pra caso alguém aparecer e ele passa a mão na testa sem querer e se droga e fica muito doido. E aí ele tem que procurar o antídoto, que, cara, é sensacional, eu ri muito. Fora que o filme faz um suspense bem óbvio, né? De, meu Deus, será que o Ravi é mesmo o chefe do cartel? Porque os agentes da CIA estão falando que sim, mas o Nicolas Cage não acredita. Que, afinal de contas, a carinha de inofensivo dele, né? Fofo. Só que aí vão entrando umas cenas que tem duplo significado, porque o Ravi leva a família do Nicolas Cage lá pra eles se entenderem, só que parece que tem uma ameaça implícita ali. Só que na verdade é tudo um grande mal entendido, o Ravi é um cara maneiro, só é um cara emocionado, mas ele é um cara maneiro. E o grande vilão da trama, que era óbvio, era o primo dele, que é o chefe do cartel, e aí os dois heróis improváveis se juntam pra lutar contra o vilão. E é isso que o filme vira no final. É uma história básica e clichê de filme de ação, mas o próprio filme discute isso, com os personagens falando que eles precisam dessa história clichê pra conseguir vender o filme esquisito deles, que é exatamente o que é o filme, né? Eu acho isso muito bom, mas também é meio triste porque esse filme flopou nos cinemas. Mas enfim, esse filme foi tudo que a gente esperava mesmo. Foi uma boa homenagem, foi um bom filme bem original e foi muito divertido. É mais um desses filmes que provam que Nicolas Cage devia ser o próprio gênero de cinema. A categoria que a gente coloca é sensacional. Eu queria falar que o Ravi tem o acervo do Nicolas Cage dele, mas eu também tenho o meu. Tem o casaco do Nicolas Cage, que eu tenho 2, que vocês já devem conhecer de outros vídeos. Tem a minha caixinha do Nicolas Cage, que foi um presente. Olha só, tem vários nicks aqui. Olha que fofo. Até a tampinha. Ah, eu amo. E aí tem esse aqui que foi Val que fez pra mim, no aniversário. Esse negócio aqui, que é o Happy Birthday com Not the Bees. Tem esse aqui, que é o House Cage, que é o Put the Bunny Back in the Box. Foi na minha fase Game of Thrones. Olha só. E esse aqui, que eu acho tão maravilhoso, que esse aqui ganhou até uma moldura de vidro, que é o alfabeto de acordo com o Nicolas Cage. Frame a frame. É isso. Se quiserem me presentear, eu sou muito fácil de agradar. Me dê alguma coisa do Nicolas Cage.